Hoje eu acordei como em alguns dias eu acordo fazendo questionamentos a mim mesma. E hoje foi interessante porque eu fiquei assim pensando, meu Senhor e meu Deus, olhando para estes anos, para esta jornada em processo, eu olho assim, será que eu poderia estar num local melhor, num ambiente melhor, ser quem eu vinha planejando lá atrás? É, será se eu de fato tenho conquistado aquilo que o meu coração sempre almejou, desde quando estava ali na escola, no ensino médio, ali na faculdade? E eu lembrei da história de Ted Williams. Ted Williams, ele está entre os 3 melhores batedores de beisebol do mundo. E lendo um pouquinho da história dele, ele sempre treinava. Ele treinava até as bolhas sangrarem. Então ele treinava muito. E quando ele ia para a escola, ele levava o bastão dele. E sempre que ele encontrava uma oportunidade para alguém jogar as bolas e ele rebater, ele fazia isso. Então ele sempre, ao longo do dia, ele ficava ali observando uma oportunidade para treinar. E ao pensar nisso, eu lembrei novamente da conversa que eu tive comigo ontem. Será se os meus olhos estão enxergando a oportunidade deste dia? Uma vez que eu estou cercada de oportunidades. E se essas oportunidades não existirem, será se eu estou ou será se eu tenho a capacidade de criar uma oportunidade? E eu fiquei pensando sobre isso. Então, este novo dia é um novo dia de oportunidade. Eu preciso enxergar a oportunidade, ter a capacidade, ousadia e coragem para agir sobre esta oportunidade. E se os meus olhos ainda não estão conseguindo enxergar essa oportunidade, que eu a crie. E eu lembrei de uma outra história também, que foi a história de Robert Lopatin. Robert Lopatin, ele, lendo um pouco da história dele, ele pensou ao longo da sua vida que fosse tarde demais. Por quê? Porque ele, quando garoto, quando bem jovem, ele tinha um sonho. E o sonho dele era se tornar médico. Era se tornar médico. Só que ele entrou para a faculdade e deixou esse sonho, eu vou dizer que ficou stand-by. E ele entrou para os negócios da família, que era uma produção de roupas femininas. Pan trabalhou durante anos nessa empresa, na empresa da família, até chegar um momento em que a família vendeu a loja, vendeu a fábrica, e ele poderia, neste momento, pensar em se aposentar. Só que eu costumo dizer que não necessariamente eu penso que o destino dele, ele tinha um sonho que ele carregava e houve um tempo certo para que isso acontecesse. E ele não enterrou o seu sonho, mas ele cuidou do seu sonho para que em algum momento este sonho viesse a se realizar. Só o fato dele não ter se aposentado, eu vejo que ele nutria ainda muito este sonho. Então chegou um momento, num casamento de um amigo, ele se sentou próximo a um jovem que havia acabado de se formar em medicina. Então, Robert Lopatin, ele viu que este sonho ainda estava muito enraizado dentro dele. E aos 51 anos, ele passou na faculdade de medicina, se formando aos 55 anos. E a história dele, a biografia dele diz que ele fez a residência dele
em geriatria. Então, ele se forma em medicina em 1999 na Faculdade de Medicina Albert Einstein, e depois ele cursa geriatria no Centro Médico Montefiore, no Bronx, em Nova York. Então, a história de Robert Lopatin trouxe para a minha vida que não é tarde demais, nunca está tarde. Então, como é que eu posso, neste momento da vida, achar que eu estou atrasada, achar que os meus sonhos não podem ser realizados se depende de mim enxergar as oportunidades e fazer como Ted Williams? Será se eu estou aproveitando o dia como uma oportunidade para eu treinar aquilo que precisa ser treinado, fazer aquilo que precisa ser feito, para que eu me aproxime cada vez mais do sonho que estou nutrindo dentro do meu peito? Como posso achar que estou atrasada? Se Robert Lopatin nos mostra que nós não estamos, eu não estou atrasada. Ele não estava atrasado. Ele viveu uma outra jornada. E durante essa jornada, o sonho dele permaneceu ali dentro. A ponto de ele se aproximar de alguém que fez com que este sonho viesse com muito mais força, viesse a aflorar de uma tal forma que ele disse: agora sim é o momento. Então, esse dia de hoje me trouxe estas reflexões para mostrar para mim mesma que eu não estou atrasada, que eu estou no tempo certo, fazendo deste tempo, deste dia, a oportunidade para me fazer estar, para me fazer chegar cada vez mais ao lugar onde eu tenho nutrido, onde os meus sonhos têm sido aflorados. E eu trago para a minha vida que essa é uma jornada que compete a mim viver diariamente, um dia de cada vez, cuidar, nutrir dos meus sonhos como se fosse a filhos, cuidar de filhos com atenção, com cuidado, observando ali o que eles precisam para que eles possam crescer, se desenvolver e no tempo certo cuidar de quem cuidou um dia deles. E é isso que eu estou fazendo com os meus sonhos, com o sonho que carrego dentro do peito, olhando com cuidado para o dia de hoje, observando a oportunidade, uma vez que aquilo pelo qual eu estou passando não compete aos outros, compete à minha jornada, a jornada que eu estou vivendo neste dia de hoje. Então eu paro, eu reflito e eu falo para mim mesma: eu estou no tempo certo, no lugar certo, com as pessoas certas para viver aquilo que eu preciso viver, acreditando no sonho que eu carrego todos os dias. E isso depende de mim, isso depende do que eu faço diariamente, isso depende do que os meus olhos são capazes de enxergar no dia de hoje. Sempre.